Meus caros parceiros destas conversas sobre jornalismo, volto às aulas sobre géneros jornalísticos partindo da questão final da aula anterior, que era a seguinte: qual a sua proposta teórica para o entendimento dos géneros jornalísticos? De alguma forma, a resposta a essa pergunta já foi sintetizada nas duas aulas anteriores. Nelas, eu tracei 3 linhas sobre as quais assenta toda a minha ideia teórica sobre géneros jornalísticos. Essas 3 linhas são as seguintes. O entendimento de que o jornalismo é uma linguagem performativa, isto é, ao usarmos o jornalismo como ferramenta de interlocução social, nós usamos a linguagem como forma de agir e interagir com o mundo. Uma outra linha é a que propõe que o jornalismo não se divide em opinião e informação. Isso é uma fraude conceitual, talvez até a gente possa dizer uma fraude teórica, porque isso é uma coisa impossível. O jornalismo se organiza com opinião e informação em esquemas de escritura, o esquema da argumentação, o esquema da narração. E com esses 2 esquemas, o jornalismo dá boa conta das ações que realiza ou cuja realização viabiliza. O esquema da narração, para relatar fatos, relatar falas, relatar conflitos. O esquema da argumentação, para analisar as complexidades desses mesmos fatos, desses mesmos conflitos, dessas mesmas falas. A partir dessas 3 escolhas que deram base aos meus estudos, aprofundei então não só a pesquisa de campo com a leitura e classificação de uma grande quantidade de textos jornalísticos em jornais de Portugal e do Brasil, mas também estudos que entraram pela filosofia, pela teoria literária e pelas ciências da linguagem no aprofundamento do estudo da pragmática. Das ciências da linguagem e no aproveitamento dos conhecimentos organizados em torno da disciplina chamada pragmática, eu trouxe para os géneros o entendimento de que os géneros são ferramentas para o sucesso das interlocuções sociais realizadas no uso e no espaço do jornalismo. Numa outra linha de aprofundamento, fui à filosofia, e na filosofia eu encontrei um conceito de géneros jornalísticos. Nós podemos então definir o género como o agrupamento de espécies assemelhadas. Isto permite estabelecer o pressuposto de que, se o género é o agrupamento de espécies assemelhadas, então os géneros são profundamente, eu diria até radicalmente diferentes uns dos outros. E o que nós vemos nas classificações mais usadas nos livros sobre jornalismo são classificações muito extensas que confundem géneros com tipos. A partir desta base conceitual foi possível estudar, propor e experimentar uma nova classificação de géneros jornalísticos, da qual falaremos depois. Outra linha de aprofundamento levou-me à teoria literária. E a teoria literária me ensinou que géneros são formas que garantem eficácia ao que se escreve, ao que se diz, para o sucesso das ações que a gente realiza. Ainda da teoria literária, aprendi que os géneros podem também, pedagogicamente, didaticamente, ser entendidos como formas de escritura e também são, no dizer de Todorov, horizontes de expectativas para a orientação e o estímulo da leitura, principalmente no que se refere àqueles elementos de nomenclatura que são constantes importantes na cultura jornalística. E eu citaria 2 termos que são 2 grandes constantes da cultura jornalística desde o século XVII. O termo relato e o termo comentário. Além disso, dediquei boa parte da minha pesquisa à leitura, à desconstrução e à classificação de uma grande quantidade de textos jornalísticos na imprensa portuguesa e brasileira. Isso me levou, principalmente, à descoberta de que as mudanças ocorridas nas formas de dizer do jornalismo são principalmente aquelas que resultaram da utilização crescente dos novos recursos que a tecnologia da informática colocou à disposição da humanidade.
Por causa disso, é relevante dizer que a grande novidade surgida nos últimos anos, principalmente nos meios impressos, é o uso cada vez mais intensivo do infográfico. E assim, do cruzamento dessas diversas fontes de referência e estudo, foi-me possível propor, com convicção, uma classificação nova de género jornalístico organizada em torno de apenas 2 géneros. O gênero do relato, dedicado à narração do que acontece, e o gênero do comentário, com aptidão especial para a discussão das ideias. Assim, em torno desses 2 géneros, na proposta que faço, se organiza toda a classificação de espécies e subespécies em que eles se dividem. Mas esse será o assunto da nossa próxima aula.